Bom, vamos começar então nossa série de vídeos agora sobre os conceitos mais profundos da obra do Mário Ferreira dos Santos. O primeiro que eu quero trazer aqui é o conceito do dualismo antinômico. Vou tentar fazer vídeos curtos, em grandes quantidades, para que se aprenda uma quantidade legal do tema e, evidentemente, não fique uma coisa tão pesada e tão maçante. Bom, todo filósofo tem uma cosmovisão. Mesmo que ele às vezes não fale muito sobre ela, no final das contas é possível identificar a cosmovisão dele. Então Aristóteles tinha uma, o Kant tinha uma e o Mário Ferreira também vai ter uma cosmovisão. Essa cosmovisão ela costuma influenciar todo o aspecto da filosofia do sujeito. É claro, geralmente, aliás, existem algumas exceções onde isso não acontece, como por exemplo o Aristóteles defender a escravidão. E isso ele fazia por conta do ciclo cultural pressionar ele para isso. É claro que se a gente for estudar a escravidão do ponto de vista aristotélico, a gente vai acabar sendo contra a escravidão. Tanto é que não tem aristotélico que defende a questão. Mas falando um pouco sobre a cosmovisão do Mário agora, para ser conciso, é muito difícil falar de dualismo antinômico, porque nos livros do Mário Ferreira dos Santos, ele explica o dualismo antinômico aplicando o dualismo antinômico em algum tema. E na medida que você vai concluindo o antinomismo desse tema, então tem esse dualismo antinômico. Mas você vê que é um processo quase que indutivo, né? Você vai analisando objetos e chegando numa generalidade. Mas eu quero fazer aqui o oposto. Sair dessa generalidade e depois fazendo aplicações de fórmulas nos vídeos subsequentes. De modo que vocês tenham vários exemplos de como que o dualismo antinômico funciona, já se compreendendo bem, ou razoavelmente bem, o que esse dualismo significa. Bom, o dualismo antinômico, fragmentando o termo, primeiro dualismo porque, na análise do Mário Ferreira dos Santos, todo o existir se comporta num mecanismo de dualidade. E antinômico vem da palavra antinomia. Antinomia significa antinomos, anti-ordem ou anti-lei. Aqui no caso a gente vai usar o termo como anti-ordem. E no Mário Ferreira é muito comum isso aparecer. Aparece, todo o livro dele aparece a palavra antinomia, antinômico, antinomismo e por aí vai. A antinomia, ela significa uma circunstância, dentro da obra do Mário Ferreira, ela significa uma circunstância onde há dois orbes dentro dessa circunstância, dentro desse evento, e esses dois orbes eles são dialeticamente opostos. Ou seja, um tem uma função tal e o outro tem uma função oposta. Mas de modo que essa oposição ela não anula o outro objeto. Então o objeto x, por ser oposto a y, não anula y e nem y anula x. Mas elas trabalham e se cooperam num organismo. E todo o dinamismo vital, tudo que há de possível de ser analisado como um ser e como existência, fluem e são oriundos e forjados dentro desse organismo dialético antinômico. O que significa que muitos filósofos, ao longo do tempo, analisaram esse aspecto antinômico e por identificar uma oposição, fala assim, bom, é impossível que isso aqui seja um organismo. Então, ou x vai ter que anular y, ou y vai ter que anular x. Por exemplo, os racionalistas vão dizer que o racionalismo quanto x sobrepõe-se à experiência quanto y, né, quanto à intuição. E os empiristas vão dizer o oposto. Os racionalistas e empiristas já vão tentar encontrar esse organismo entre x e y, embora não tenham percebido o seu caráter antinômico, que é o que o Mário faz. Porque apenas dizer que uma coisa tem um contexto dual, racional empírico, não significa que esse conteúdo seja antinômico. Você pode negar completamente a oposição dialética entre essas coisas. Como Aristóteles nunca estudou essa parte. Na verdade é uma coisa que só tem no Mário mesmo. Mas que nos dá a ideia de concreção, que era para ele compreender que esses x e y, eles não, no choque que eles fazem, eles não se destroem um ao outro, mas eles cooperam. Eles vão contemporaneizando-se, um vai intercalando o outro. E esse é o organismo antinômico. Então nós percebemos isso, por exemplo, na introdução da analogia analítica dele, onde se tem a dualidade antinômica entre razão e intuição, nas questões da intensidade e da extensidade, né? E por aí vai. Os próximos vídeos eu vou retomar esse ponto desse organismo antinômico e ele vai ficar um pouco menos abstrato para vocês, porque eu vou começar dando exemplos. Então eu vou fazer, sei lá, 4 vídeos, 3 vídeos sobre analogia analítica, mais 3 sobre a intensidade e extensidade. E eu acredito que de posse dessa compreensão da dualidade antinômica, vocês vão conseguir entender todos os temas do Mário que eu for falando daqui para frente. Tá certo? Muito obrigado por me assistir. Esse vídeo foi um pouco mais curto, como eu queria,
Obrigado novamente e até a próxima.